Pedro e João perante o Sinédrio. Atos 4. E estando eles falando ao povo, sobrevieram o sacerdote e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançando mão deles, os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegaram o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram: com que poder, ou que em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse aos principais do povo: e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido a vós todos e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele que vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, e em nome deste é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi resgatada ou rejeitada por vós, e que os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, o qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, e maravilharam-se, e tinham conhecimento de que haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandamos-o sair fora do conselho e confidenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? E porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem neste nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes absolutamente não falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas estes ainda os ameaçaram mais, e não acharam motivo para os castigar, deixaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, porque tinham mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde, e solto eles foram para os seus, e contaram tudo
o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e dos anciãos. E ouvindo isto, eles unanimemente levantaram a voz e disseram: ó Senhor, tu que fizestes os céus e a terra e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que ungiste, e ajuntaram-se não só Herodes, mas Pôncio Pilato, com o gentio e com o povo de Israel, para fazerem tudo o que pela mão do conselho tinham anteriormente determinado que havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a sua palavra, enquanto estenderam a sua mão para o curar, e para que se façam sinais de prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar. Em lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com toda ousadia a palavra de Deus. Estes versos. Esta passagem, narrada aqui em Atos dos Apóstolos, que aconteceu com eles. Pedro e João, no capítulo anterior, eles entrando no templo, encontraram ali um paralítico coxo de nascença, leso dos pés, e ele pedia alguma ajuda a Pedro e João. Mas os apóstolos, na simplicidade com que andavam, não eram providos de recursos financeiros, também sempre esperavam que todas as coisas Deus viesse a prover, que é próprio de todos nós, naquilo que sempre falamos: Deus há de preparar, Deus há de fazer. Sempre todo o povo espera que um caminho Deus faça aparecer na sua vida, nos seus problemas e nas situações difíceis que enfrentamos, sempre com confiança em Deus. E Pedro também andavam desprovidos, mas estavam andando ali perto do templo, à hora da oração, e quando viu esta pessoa estendendo a mão para receber algum benefício, Pedro disse: nada eu tenho, ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aconteceu o quê? Que ele se levantou, firmou as suas pernas e andou e foi liberto. E o povo conhecia ele. Ele era acostumado naquele lugar. Ali é o cantinho dele. Ali ele ficava. Já era uma figura montada naquele lugar. Alguém o trazia e ali ele ficava. E tudo. Aquele dia ele não estava. Já tinha passado por ali Pedro e João e dito esta palavra: levanta e anda. E ele creu e o Senhor o libertou. E saiu glorificando a Deus por todo lado, e o povo então atônico e procurava: quem fez isso? Foi aqueles dois, foi aqueles dois. E Pedro mesmo dizia: não somos nós, é virtude daquele que morreu na cruz do Calvário. Todo o poder não está em nós, está naquele que morreu na cruz do Calvário, a qual Pôncio Pilato, Herodes mandaram matar, os nossos príncipes, o nosso sacerdote. Este povo mandou matar ele, e ele era príncipe, ele era justo, ele era filho de Deus. Ele foi, morreu na cruz, mas ressuscitou, e eu usei o nome dele, e esse aqui agora levantou.
Glória a Deus. Levantou-se e andou. Então, queridos irmãos, isso foi notório. E houve um barulho, um movimento. O que é que houve? O que é que aconteceu? E alguns desinformados procuravam notícia. Irmão, e o povo então viu, irmão, que Pedro e João tinha sobre eles o poder de Deus. E o povo olhava, que coisa é esta? Estes homens ficaram maravilhados. Então chega aqui, irmão, perante Sinédrio, perante os seus julgadores, aqueles que queriam e que viram o milagre que Deus fez, ao invés de glorificar que o homem tinha sido liberto, o bem que o outro tinha recebido, viraram para o outro lado, pois era o contrário. Em vez de agradecer a Deus e glorificar a Deus, se levantaram. Vamos prender esses homens, vamos acabar com eles. Irmão, é sempre assim. Fazer o bem encontra quem quer o mal. Por isso, queridos irmãos, os dois apóstolos, Deus operou maravilhosamente com eles, e o povo se virou contra para o prender, para o chicotear, mas não chegou a chicotear, e não chegou a espancá-los, porque o povo estava admirado. E eles, embora quisessem achar um motivo, não encontravam. Irmão, mas o propósito já era condenação. O propósito já era ser contra. Irmão, nós para arrumar inimigo é em qualquer canto, em qualquer lugar, viu? Pode estar certo, não é porque o irmão faz o bem, o irmão vai receber o bem. Então, queridos irmãos, quando viram que Pedro tomou a palavra e enfrentou a todos, por que vocês, diz ele aqui, se levanta, és contra nós? Isto aqui, tomando a direita, é aqui, perdão, estando ele falando, e dizia a Pedro, eu estou anunciando a Jesus Cristo e a ressurreição dos mortos. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês não entendem os mistérios de Deus. Ele dizia, a vós todos, povo de Israel, em nome de Jesus o Nazareno, crucificaste, mas ele ressuscitou dos mortos. E em nome desse é que este aí hoje está são. Ele foi curado pelo nome daquele que vocês mataram. Mataram, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, usamos o nome dele e ele levantou o enfermo. Veja que obra! Vocês não estão entendendo isso? Vocês conheciam ele, via ele sentado, ninguém lhe dava nada, agora Deus fez um milagre com ele, vocês estão contra nós? Bendito o nome santo do Senhor, e a graça de Deus, a obra de Deus, aonde ela chega, também encontra os inimigos. Embora aquelas pessoas que foram agraciados por Deus, mudou de vida, largou de beber, largou da vida do crime, largou das drogas, os parentes ainda vêm contra nós. Irmão, é próprio do maligno lançar contra o cristão problema para ele perder as forças. E nesta palavra, Pedro então, irmão, falava com toda a ousadia. E quando procuraram saber quem é este aí, é um pescador. Mas como é que fala assim? Ele tem algum curso? Não, é um homem indouto, é um homem simples, do campo, do trabalho manual, e o outro também, mas ele esteve junto com o mestre, ele andou com Cristo, irmão, aí começaram a ver a obra que Deus tinha feito,
Mas o milagre serviu de âncora para pararem aquelas pessoas que não tinham o que fazer, a não ser aceitar o que Deus tinha feito. Se viraram, procuraram jeito, mas não acharam. Aí, que fizeram? Vamos chamar uma quantidade, um conselho, vamos agora ver o que nós fazemos. Não tinha o que fazer, não achava jeito de fazer, não achava oportunidade para prejudicar. Bendito o nome santo do Senhor. Chamaram a Pedro e a João e disse: parem de anunciar este nome por todo essa circunvizinhança, não preguem mais este nome. Mas o Pedro tomou a palavra e disse: vocês viram o milagre? Vocês viram o milagre? Vocês viram a obra de Deus? Pode negar? Não tem com que falar contra. Esse homem tem mais de 40 anos, não é criança, ele fala de si mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. E tudo provava, e tudo manifestava o poder de Deus. E os apóstolos, e Pedro com veemência, com autoridade, falava: vocês mataram o príncipe da vida, ele morreu. Mas quando ainda falava de agora, vocês querem que nós paremos de falar no nome dele? Como é que nós vamos parar de falar no nome dele, se nós andamos com ele, nós vimos ele morrer, nós vimos ele ressuscitar, ele apareceu nas nuvens, ele nos autorizou, ainda esse milagre aqui, e as obras que nós estamos recebendo? Vocês acham que nós vamos parar de falar no nome dele? Vocês acham que... Não, tem que parar. Não, é melhor, disse Pedro, é melhor obedecer a Deus do que os homens. A vossa ordem não chega para nós, porque nós temos ordem do céu, que ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E esses sinais seguirão: falarão novas línguas, expulsarão os espíritos, e milagre, e se beber alguma coisa mortífera não morre. Glória ao nome santo do Senhor. A ordem vossa é pequena perto da ordem que nós temos. O vosso conselho é morte, o vosso conselho quer aniquilar o poder de Deus, mas nós não vamos obedecer a vossa fala, nós vamos atrás da fala que Cristo já nos deu. Glória ao nome santo do Senhor. E quando falava isto, irmão, disse: nós não vamos obedecer a vocês, nós não vamos obedecer a você, nós vamos servir a Deus, porque é melhor e é de maior utilidade obedecer a Deus do que aos homens. É dizer, a vossa ordem de parar de nós anunciar a palavra, irmão, isso não quer dizer nada, nós vamos continuar. Aí quando saíram dali, o povo diz: não falem mais neste nome desse homem por aqui, achando que eles iam parar. Pedro então saiu dali, encontrou onde estavam os irmãos reunidos, contou como tinha sucedido e contou o que o sacerdote e os homens falaram, e eles não temeram coisa nenhuma. E mais adiante, chegando num lugar onde eles estavam reunidos, se puseram de joelho e oraram. Veja aqui, diz aqui assim: Senhor, tu que fizeste, olha a oração abrangente, olha a oração falando para o mundo. Senhor, tu que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo o que nele há. Agora, Senhor, disseste pela boca de Davi teu servo: por que bramam a gente e os povos pensam coisas vãs?
E o povo, e os reis da terra e os príncipes se levantaram, todos se uniram a uma força para derrubar o teu filho e acabar com a obra dele. Verdadeiramente, e levantaram contra o teu ungido, contra o Senhor e contra o teu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho que tu ungiste se ajuntaram, não só Herodes, mas também Pilatos e também o gentil. Esse povo estão tudo contra o teu filho, Senhor. Que vale a oração, o que vale a fé. Irmão, quem não tem fé não faz uma oração desta grandeza. Ele fez esta oração desta grandeza. Tu que fizeste os céus e a terra, e agora esse povo contra o teu filho, Senhor, disse aqui ainda, agora pois, Senhor, ainda nos ameaça. Agora eles nos ameaçam. Estamos ameaçados, e nós falar alguma coisa, poderá vir em cima de nós. Então, concede ao teu servo, dá-nos, Senhor, ele pedia, dá-nos a graça de falar no nome do teu filho. Quer dizer, não feche a nossa boca. Dá-nos este poder, essa ousadia de falar no nome do teu filho. Irmão, e quando orava isso, com toda essa ousadia, e tu estendestes a mão para curar, mas quando orava, está aqui no verso, e tendo orado, moveu-se aquele lugar. Olha o que é isso, o poder da oração, moveu aquele lugar. Certamente a terra balançou, sinal de um terremoto, uma agitação veio, e pelo poder da oração balançou o lugar onde eles estavam. Irmão, poder da oração balança muita gente nessa hora. Creia na tua oração, creiamos na nossa oração. Se o irmão está sendo oprimido, está sendo molestado, e é os espíritos das trevas, é coisas que querem derrotar-te, a palavra nesta tarde está firme, a tua oração vai mexer com o céu. Glória a Deus. Clamemos o Senhor de coração. Algum diz, o Senhor não ouve a minha oração, mas o Senhor traz por esta palavra a tua necessidade. Sendo justa, Deus ouve. E pode estar certo, vai sentir o movimento de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus aparecerá. Livrou Pedro da prisão, livrou de ser chicoteado, e ainda ele defendeu-se. Eu não vou atender o teu pedido, eu vou atender o pedido de Deus. Daniel também não atendeu o pedido do rei Dário. 3 vezes por dia eu vou lá orar. E os espias olhando, ele está orando, ele está pedindo, já levantaram a acusação, já levaram Daniel à prisão. Ocorreu o quê? Quando, irmão, foi lançado na prisão, ou melhor, na cova dos leões, os anjos de Deus apareceu e silenciou a boca dos leões. Nesta noite, ou melhor, nesta tarde, Senhor, traz este conselho. Daniel não negou o Senhor. Não negue a tua oração diante de Deus. Diante, aonde estiver, ore. Busque a Deus, clamemos pelo Senhor, é a palavra que Deus traz. Irmão, Pedro orou, a situação era difícil, a lei contra, os príncipes contra, e a lei era a cabeça de cada um. Vamos matar? Vamos fazer? Vamos chicotear? Vamos largar preso? Não tinha uma lei a cumprir. O que um falava, outro dizia, é isso mesmo, e acabou.
o perigo era grande, mas nesta tarde o Senhor manda esta palavra: se alguém está diante de uma opressão muito grande, creia que você é filho de Deus, creia que o teu caminho vai ter milagre, creia que na tua vida vai ter operação de Deus, e alguma coisa que está importunando alguém para mostrar que Deus está contigo, ele é possível balançar alguma coisa. Lá no Ceará, esses dias já deu um terremoto, e olha lá que não dá um terremoto isolado em algum lugar por aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Não temamos. Nosso dever é crer e fazer a vontade de Deus. Deus seja louvado.